Olá, pessoal. Agora sim, sejam muito bem-vindos ao curso. Essa vai ser a nossa primeira aula. E no conteúdo anterior eu fiz uma introdução do que seria o curso, o que a gente pode esperar desse curso básico, mas de forma resumida a gente vai verificar essas questões da espiritualidade e toda a parte interna nossa, tudo que está relacionado a nós e a espiritualidade. Então a gente vai pegar todos esses temas, que vai ser, eu não sei quantos vão ser em números, mas eu vou tentar trazer o essencial para que a gente possa desenvolver o nosso lado humano nessa experiência aqui na Terra e também fazer um bom uso de toda essa informação para a evolução da nossa alma também, que é o que está mais exigindo todo esse processo, toda essa transformação. E como eu falei para vocês, fica a critério de cada um se aprofundar nessas questões ou não, e esse é o seu livre-arbítrio. Quem se aprofundar, com certeza vai ter um resultado bem legal, bem bacana, uma mudança interior, espero assim, muito boa. E quem não for, vai ser só mais um curso informativo. Então, a nossa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o princípio, só um pouco, porque o princípio, assim como a espiritualidade, é uma imensidão de informações que não é todo mundo que sabe, conhece, eu também não, enfim. Mas vamos só dar uma passada rápida por aqui. Saber um pouco, entender um pouco como tudo começou, o que que a gente tem que levar dessa primeira aula. Acho que todo mundo aqui talvez já tenha se perguntado, uma curiosidade, saber como tudo começou, de onde a gente veio, qual é o nosso papel aqui na Terra, quem é Deus, enfim. E todos esses questionamentos, essas reflexões, elas são ótimas para esse processo do despertar espiritual. Vocês vão se deparar com dúvidas e perguntas das quais vocês não vão encontrar respostas dentro de caixinhas limitadas. Ou até mesmo se você já não está mais limitado, se você já é uma pessoa desperta, você ainda assim vai encontrar coisas que você não tem a resposta. E quando a gente está nesse momento, se questionando sobre o desconhecido, sobre o que a gente não conhece ou sobre coisas que a gente está buscando, a nossa visão ela se amplia, e a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não via, não existia, né, entre aspas. Aí você vai falar: "Nossa, mas como assim? Como eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio". Às vezes a pessoa fala uma informação, aí dá aquele clique, né. "Nossa, mas como eu não percebi isso? Era só isso, era tão óbvio, estava aqui, lá embaixo do nariz". Isso acontece porque ninguém consegue chegar em um entendimento e obter uma resposta se a pessoa não está pronta para aquele assunto, para aquele conteúdo. Ou se não, a gente estaria tudo no mesmo nível de consciência, e não é isso que a gente vê no mundo afora. Cada um está no seu momento, e a gente precisa tentar entender e respeitar isso como um processo muito individual. Então vocês vão notar, que algumas pessoas não vão despertar esse lado da espiritualidade, como a gente está fazendo aqui, sei lá, na sua vida, no seu processo, da qual você está buscando aqui no curso, praticamente. Porque essas pessoas, elas não estão nesse momento. Vocês vão talvez indicar algo e essa pessoa não vai fazer. E não há motivos nenhum para a gente forçar algo que ocorre e deve ocorrer de forma natural. É a própria pessoa que tem que buscar isso, não é a gente que tem que ficar empurrando ali, sabe? Então a gente precisa ter esse entendimento, esse respeito. Às vezes a gente quer sair, falando para todo mundo: "Nossa, eu despertei, isso é muito bom, tal. Acho que você também tinha que fazer, faz lá o curso lá da Confederação Intergaláctica, vai ser legal". Agradeço essa boa vontade, mas deixa a pessoa no momento dela, vamos respeitar. O respeito, o amor e tudo relacionado ao amor é sempre a melhor escolha, sempre o melhor caminho. E ao entrar em contato com esse vasto universo de informações, a gente começa a sentir, é como se fosse uma inquietude interna, sabe? Você fica ali, eh, "Puta, eu preciso saber o que que é isso, eu preciso descobrir por que isso, aquilo", sabe? Fica inquieta, fica buscando informação.
fica ali agitado e geralmente inicia uma busca por causa dessa, inquietude. Então a gente começa a ler mais livro, buscar mais conteúdo, fazer curso, passar por outras religiões, enfim. Eu acho que nessa parte, acho que todo mundo é um pouco semelhante. E tudo isso na verdade, é um grande preparo para a gente estar apto a servir o plano de Deus aqui na Terra. E após, muitos anos nesse caminho, no meu caso quase 20, nessa busca por essas respostas, por esses questionamentos, essas coisas do céu, eu posso falar para vocês com certa propriedade que tais informações, elas não vão alimentar o nosso pobre espírito. Nós estamos aqui para experienciar a vida humana e o nosso intuito deveria ser vencer os desafios que essa vida e essa convivência humana nos impõe. Ou seja, passar por todas essas provas da grande escola da vida. Porque pensa comigo, do que adianta a gente saber como o planeta foi criado, se a gente não entende nem os motivos das nossas brigas que ocorrem dentro de casa? Do que adianta a gente saber, por exemplo, outra coisa, origem estelar? Do que adianta a gente saber a nossa origem estelar, se nem eu mesmo, a gente sabe a origem de nossos pensamentos negativos? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto, as informações da Terra, elas deveriam ser mais importantes do que as do céu. Pois é aqui que a gente está aqui na Terra. Nós estamos no presente, mas ao invés de viver esse presente como um presente de fato, muitas vezes nós vemos remexendo no passado ou pensando no futuro. E se a gente ficar no passado ou se a gente ficar no futuro, isso com certeza vai gerar alguma emoção negativa, como tristeza no passado e ansiedade no futuro. Então, nós temos um objetivo de vida a ser cumprido aqui, do qual muitas pessoas não têm informação, não têm consciência nenhuma disso. A maioria está enraizada em velhos hábitos e apenas repetindo padrões de família. Então, só repete o que o pai e a mãe fez e assim sucessivamente. Então, tente observar a sua própria vida por um momento e veja quantas coisas você tem copiado de seus pais, das pessoas que te criaram, dos teus amigos ou da sociedade como um todo. E aí depois veja se você realmente se identifica com tais padrões ou não. Mesmo sendo seres egoístas e movidos pelos nossos próprios interesses, nós somos assim, né? Vamos aceitar a verdade, a gente é egoísta e a gente geralmente só olha o que nos interessa. Nós estamos aqui vivos por algum motivo. Ou a gente não estaria aqui, a gente estaria em outro lugar, né? Não faz sentido. E mesmo se a gente colocasse aqui, eu tô no quarto de casa, mas aqui não cabe muita gente. Mas vamos supor que a gente coloque no espaço maior os maiores pensadores de todas as eras, os maiores especialistas em religiões, astrologia, matemática, que mais? Física quântica, filosofias místicas ou qualquer outro tipo de conhecimento nesse sentido. Ainda assim, eu garanto para vocês que a gente não seria capaz, de entender toda a criação de Deus, muito menos o próprio Deus. Aqui eu estou usando o nome Deus, mas o nome é o que menos importa aqui. E já te explico já. Porque a gente foi gerado da mesma fonte, do mesmo início, princípio. E Deus é só o nome, tem outros lugares que chama de Alá, tem outros lugares que chama de outra coisa. E às vezes a gente vê briga por causa disso. E hoje eu não consigo entender. Eu acho que a gente deveria dar mais ênfase para a nossa própria vida, que a gente está vivo aqui, que a gente tem algo para fazer, a gente tem muita coisa legal para descobrir, e a gente fica se apegando a coisas que não agregam nada, como nomes. Mas a gente foi gerado, todos nós, a gente foi gerado a partir de uma luz divina, pois
Se a gente usar aquela frase, eu acho que é uma frase bíblica, acho que é assim na terra como no céu, vocês vão se lembrar que quando a mulher ela vai gerar uma vida, a gente sempre fala, não fala? Ah, fulana vai dar à luz. E cientificamente falando, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorre um clarão de luz. Precisa ver que legal, depois vocês pesquisam. Esse clarão de luz ele é causado pela descarga de zinco, sinalizando ali o início da vida. Então a gente tem duas informações aqui na Terra que com certeza é condizente com o que é lá no céu, pois a frase diz: assim na Terra como no céu. Então, quando Deus disse que haja luz, ele poderia estar se referindo à luz da vida. Ou seja, ele poderia ter dito, ou talvez disse, né? Quem vai saber? Que haja vida ao invés de luz, né? Olha que bonito. Pois a mesma luz que gera a vida na Terra também, com certeza, gera a vida no céu. E foi lá que a gente foi gerado, através dessa luz. É por isso que vocês vão ouvir nessa parte da espiritualidade, o pessoal fala, gente, ah, nós somos luz, você é luz, tal. Pode ver que todo mundo se referencia à luz, ao Criador, a Deus, e também aqui a gente pode referenciar a luz como um ato de dar a vida, de iniciar um processo, de começar algo novo. E se pudéssemos também, por exemplo, desenhar uma árvore genealógica de todos nós aqui, a gente veria que lá no comecinho, lá o primeiro, o topo lá em cima, que seria a figura pai e mãe, a gente só veria Deus. Então a gente veria todo mundo estando dentro da estrutura ali como filhos de Deus. Princípios da mesma fonte, da mesma origem. E que a maioria, como eu falei, a maioria conhece por Deus e é o nome que eu vou usar aqui também. E outras pessoas também conhecem por outros nomes. Mas, é como eu falei, é nome só. A origem, quem criou. A gente tem que entender que esse ser que criou é um ser maravilhoso, incrível, perfeito, né? A gente não consegue nem entender Jesus, que é uma parcela pequena do que do todo, imagina o próprio todo, não é? Então a gente veria nessa árvore genealógica que todos nós somos irmãos, mas é óbvio, a gente não consegue enxergar isso hoje dessa forma, a gente vê como separações. Ah, eu sou fulano, você é ciclano, eu sou pobre, você é rico, né? E assim por diante. Eu sou da religião X, você é da Y, e a gente acaba colocando várias separações, divisões, muros para manter-nos separados, ao invés da gente se unir, se ajudar, e aí sim todo mundo evoluir, que é esse o intuito da vida humana. Não é separar, é unir, né? Se a gente está falando de um ser perfeito, de um amor incondicional que a gente não é nem capaz de entender, separação não combina com isso, pelo menos para mim. Então, existe essa conexão, nós todos somos irmãos, mas a gente não consegue ver isso, muito menos sentir. Mas de alguma forma a gente está conectado e está conectado com o Criador. Portanto, nós estávamos lá também, no princípio, quando a nossa alminha foi criada. E todas as almas estavam em perfeita comunhão com Deus naquele momento. Não havia separação, não havia ego ou qualquer tipo de individualidade que a gente vê aqui na Terra, que infelizmente a gente vê e é muito triste isso. Então, naquele momento só existia amor, um amor divino, da qual a gente não faz a mínima ideia do que é isso. Amor esse que a gente ainda não é capaz de compreender em sua total plenitude. O que nós conhecemos aqui é aquele sentimento de apego por outra pessoa, pelo animalzinho, aquele sentimento que prende, aquele sentimento que coloca limites, medo diante de qualquer escolha. Mas, mesmo assim, eu te amo. Não é assim? Algumas pessoas também já questionaram sobre esse amor de Deus. Que Deus é esse, né? Que permite tanta desgraça.
violência e miséria no mundo. Onde está Deus, Cristo, Jesus, nesses momentos, no tsunami, desastres, né? As pessoas chegam nesse ponto, né? E ao longo do curso vocês irão se lembrar desse questionamento sobre Deus, e cada um com certeza vai encontrar a sua própria resposta. Então, com- não leve a sério isso que eu falar, é lógico, só uma brincadeira. Com exceção do pernilongo, Deus criou tudo que existe para que as almas pudessem experienciar junto a Deus toda a sua criação. E nós, como uma criança que começa a conhecer o mundo, demos início a essa jornada de alma. É como se a gente estivesse na casa de nossos pais, observando como é um relacionamento familiar, vendo eles comprando e construindo coisas da maneira deles. E aí, em um determinado momento, a gente decide sair de casa, da casa dos nossos pais, para também experienciar a vida do nosso jeito. Falar, eu também quero ter essa experiência, também quero passar por esse processo. E ao sair da casa dos nossos pais, ou sair de casa para uma viagem, uma experiência, com certeza a gente faz um plano, a gente pensa em várias coisas, a gente faz um roteiro, não sei. Existe uma ideia ali antes da gente tomar a decisão em si, né? E com certeza, antes da gente sair de onde a gente estava, que é a casa dos nossos pais, nesse exemplo, fazendo uma alusão à morada de Deus, esse plano, esse roteiro, esse script, ele foi escrito, ele foi desenhado. E nós participamos desse momento. Nós tivemos acesso a essas informações, nós já vimos, vamos dizer que a gente já viu o filme antes mesmo de gravar qualquer cena. E uma prova disso que eu estou falando para vocês, que possa ser uma verdade, é a nossa própria intuição. A gente diz que a intuição é a voz da alma. Mas como que explica, por exemplo, você já deve ter visto na internet ou em algum lugar, como que explica? A pessoa ela tem viagem já marcada, já está tudo certo, mas alguns minutos ou mesmo um dia antes, a pessoa recebe uma intuição e decide não ir. E naquele momento, um pouquinho depois, acontece um acidente. Aí eu te pergunto, de onde que veio essa informação? Vocês podem achar, eu acho que foi um anjo, acho que foi o Cristo, um guardião, alguém que interviu. Ok, também faz sentido, mas ainda assim, você concorda que alguém conhece esse plano? Porque do contrário, ninguém iria falar nada, mas se alguém sabia que ia acontecer alguma coisa, alguém conhece a nossa história, alguém conhece essa informação. Então, se a nossa alma tem essa informação, faz sentido eu dizer para vocês que o plano já está desenhado, mas tente fazer uma retrospectiva da sua própria vida, por exemplo, um outro exemplo, e questione por qual motivo você fez as suas escolhas. Por qual motivo você casou com fulano e não casou com ciclano? Ou as outras escolhas que você teve? Por que você não fez nenhuma escolha diferente? Pensa nisso. E se você tivesse, outra pergunta, e se você tivesse feito qualquer escolha diferente, será que você estaria onde está hoje? Acho que não, né? Então consegue perceber ou sentir que existe alguma coisa no meio disso tudo? Por mais que a gente não acredite, a gente não entenda, por mais que não seja tão claro assim, mas parece que tem um certo direcionamento que nos faz seguir ali por um caminho ali, que a gente precisa passar por aquilo. E é nesse caminho que são colocadas todas as provas que a gente precisa passar nessa vida para concluir o plano de alma. E ninguém sai e ninguém entra de nossas vidas por acaso. O acaso ele não existe, sempre tem um motivo. E as maiores provas e lições com certeza está no nosso seio familiar e nas pessoas com quem a gente mais convive. Então anote essa informação aqui. Isso daqui eu demorei para perceber, mas é super real isso. Anota isso. Aí vocês vão observando e vão ver que faz sentido. O universo ele nunca faz apenas uma jogada.
O universo sempre faz várias jogadas dentro de uma mesma oportunidade. Eu vou exemplificar isso para vocês para ficar mais fácil. Vamos supor que você é uma pessoa que é aberta a adotar um animalzinho, sabe, daquelas pessoas que gostam de animais, um gatinho, por exemplo. E você marcou uma viagem para um determinado local. No meio desse caminho, dessa viagem, onde muita gente está passando ali, somente você enxergou um gatinho na beira da rodovia. Então você dá um jeito de parar o seu carro, de forma segura, obviamente. Vai lá até o gatinho, de forma segura, obviamente. Resgata esse gatinho. Agora eu te pergunto, por que você? Por que tantos outros carros, caminhão, moto, bicicleta, sei lá o quê, passou no mesmo caminho? Ninguém viu aquele bendito gatinho. Ou não teve coragem de parar, ou não quis parar, enfim. Mas por quê? Você parou e fez isso, e não outra pessoa. Então consegue perceber que já existe alguma coisa ali feita pra gente? Isso daqui é lógico, é só um exemplo, mas começa a observar a sua vida, sobre as suas escolhas, tudo que você fez, e tente buscar resposta. Por que que eu não fiz diferente? Pode ser que você não ache explicação, mas parece que ao mesmo tempo existe alguma coisa ali destinada pra gente. Eu sei que você pode também estar se perguntando agora: "Ah, mas então, os meus problemas de saúde, meus problemas de família, financeira, dificuldade, perdas, tudo isso, eu tive que passar por isso? É isso que você está me falando?" Essa resposta, infelizmente, eu não tenho. Eu gostaria muito, é uma das coisas que eu mais peço, sabe, eu gostaria muito de ter uma capacidade, sabe, de ver o futuro, de ler pensamentos, de poder ajudar todo mundo da melhor forma possível. Eu não tenho. Desculpa. No máximo uma intuição, outra, alguma coisa assim. Mas essa informação só você vai poder obtê-la, porque a chave para obter essa informação está aí dentro de você. É por isso que o curso básico é tão importante, para a gente encontrar essa chave. Mas, de novo, você só vai encontrar essa informação, você só vai chegar nessa informação ou qualquer outra informação a respeito da sua vida ou de você quando você estiver pronto para compreender aquele motivo. Quando você estiver pronto, aí você recebe a informação. É como se fosse uma espécie de um respeito, sabe? Que os seres lá do céu têm pela gente. É como assim, enquanto eu não estiver pronto para aquilo, é melhor a gente não falar. Que também é como se fosse uma mistura de respeito, carinho com livre-arbítrio, uma mistura de tudo isso. Mas a gente só chega nas informações quando a gente está pronto para elas. Do contrário, a informação não chega. Não chega mesmo. É outra coisa que eu também posso garantir. E quando eu olho para o meu passado, por exemplo, eu sempre me vejo lá atrás, lá, sempre colocando a culpa no outro, sabe? Eu também cheguei a culpar a Deus por certas situações. Cheguei a me afastar por Deus, não sei, por 2 anos, alguma coisa assim. E hoje o meu entendimento é completamente diferente. O problema não é Deus, o problema não é religião, o problema não é nada externo, o problema é nosso. Pode ser muito difícil, assimilar essas informações, mas como eu falei para vocês, parece que existe já um plano para nossas vidas. Então a gente precisa entender que plano é esse e começar a aprender, com as pessoas, aprender com os conflitos, com os incômodos, para então a gente começar a entender alguma coisa sobre esse nosso propósito. E essa vontade de melhorar e ser uma pessoa melhor é o que a gente chama de espiritualidade, ou despertar da espiritualidade. Tudo que é relacionado ao desenvolvimento humano e espiritual, espiritualidade. E quando a gente saiu lá da casa dos nossos pais, aquele exemplo, fazendo alusão à saída ali da morada de Deus, a gente se fragmentou em uma pequena parcela de luz. E essa pequena parcela de luz microscópica, que a gente não consegue nem ver,
dessa energia, que ela uma parte, uma partícula de Deus, ela habita aqui no nosso ser. Essa pequena luz está aqui dentro do nosso coração. Mas, muitas vezes tem um monte de camada, um monte de coisa aqui cobrindo, tanto cobrindo a visão, quanto cobrindo o próprio coração, como se fosse camada de cebola, que não permite a gente, ver essa luz, não permite que a gente ilumine os nossos pensamentos e a nossa própria vida. Muito menos nos permite que vejamos esse plano de alma ou o nosso propósito. Então por isso que as pessoas despertam e já ficam loucas querendo saber propósito. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa passar por isso antes, é por isso que eu estou aqui oferecendo de todo o coração esse curso básico. Apesar de ser básico, ele é bem completo. Quem viver esse curso aqui na alma, aí sim, pode ser, muito provavelmente vocês vão entender propósito, vocês vão entender todas as coisas sozinho. Não vai precisar de mim para nada. O próprio curso vai fazer isso. E assim, quando a gente nasce, os nossos pais eles vão dar um nome pra gente. E a gente também, fora o nome, a gente tem uma data de nascimento. E acredite ou não, isso também faz parte do plano de alma que a gente fez. Isso, aí eu vou explicando mais, vou explicar na próxima aula. Mas antes da gente encerrar essa primeira aula, que já está acabando, eu não sei quantos minutos passaram, espero que não passou muito, para que vocês possam reter bastante atenção, entender bastante o que está sendo dito. Espero que os vídeos fiquem entre 20 e 30 minutos. O que foi passado para mim, de novo, fica a sugestão de vocês, o seu livre-arbítrio de fazer ou não. Foi solicitado através de mim, de forma intuitiva, para que vocês fizessem durante 45 dias consecutivos. Isso é, não pular nenhum dia. Se vocês esquecerem um dia, recomeça a contagem. Façam durante 45 dias. Se vocês gostarem disso, fizer sentido, quiser continuar para toda a vida, é perfeito, é ótimo. Vai fazer muito sentido na sua vida. Vocês vão perceber que vai ter uma mudança significativa só por algo tão simples. Vocês vão ver quão simples que é isso. Que é o seguinte: 2 vezes no dia vocês vão acordar e, na verdade, ao acordar e antes de dormir. Eu vou deixar só uma sugestão aqui, mas vocês alterem como queiram. Assim que vocês acordarem, isso é o que eu faço, tá? Eu agradeço a Deus, pela oportunidade de viver mais um dia, pela oportunidade de ter mais um dia de vida, mais um dia de experiência. Sou grato pela vida e por tudo que a vida me oferece. Simples assim, não gastei, 40 segundos. Então, assim, não me venha falar que não tem tempo para isso, porque não vai rolar. Se a pessoa não tem 40 segundos, eu nem sei o que eu falar. E antes de dormir, a mesma coisa. Outro exemplo: "Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Peço que durante o sono eu receba instruções de mensageiros celestiais, divinos, que estão à sua responsabilidade, que possa me, sei lá, dar um treinamento, dar uma orientação, ajudar com minhas dificuldades. Enfim, peça o que quiser, sabe, conversa mesmo. Mas façam isso assim que acordar e antes de dormir. Aí vocês vão ver que durante esses 45 dias, se vai ter alguma transformação ou não. Se vocês notarem uma transformação, pode vir no Insta ali, pode comentar, enfim, ficam livres, para comentarem, para escreverem, qualquer coisa. Estarei aqui, como sempre, receptivo. E talvez eu demore um pouco para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. Então, a nossa primeira aula é essa. A gente viu que o mais importante é a gente não ficar presos a nomes, se é Deus, se é Alá, se é, sei lá, outra coisa, mas sim entender que a gente partiu todo mundo da mesma origem e a gente recebeu essa graça divina de poder experienciar uma vida, de poder estar aqui, por mais que seja uma vida difícil ou não. Talvez esse curso ajude vocês a sair eh, desse momento de tanta dificuldade. Eu também já passei muita dificuldade, como eu falei.
todo mundo que vai despertar a espiritualidade, não tem uma vida difícil, desculpa, não tem uma vida fácil. É sempre uma vida, bem difícil, bem sofrida. A gente passa uns perrengues aí, e eu não sou diferente de vocês, eu passei também por bons bocados. Não sei se vou comentar durante o curso não, talvez sim, não sei. Mas espero que esse curso faça sentido na vida de vocês. Tente viver esse curso, por mais que vocês terminem o curso, sei lá, em um mês, vamos supor que vocês já tenham visto todos os vídeos, mas esse curso ele segue a sua vida inteirinha. Vocês não vão conseguir desvincular do curso, porque são coisas que vão levar anos para que a mudança ocorra. Bom, pelo menos para mim demorou, né? Sei lá, talvez você seja uma pessoa aí diferenciada e consiga em menos tempo, mas olha, para mim demorou bastante. Como eu falei, já tô quase 20 anos, mas tem uma eternidade aí pela frente. Mas é isso. Espero de coração que o curso faça sentido na vida de vocês. A gente tem muito mais coisas para ver. É, posso demorar um pouquinho, né, na publicação dos outros cursos, porque eu só tenho final de semana para me dedicar a isso. Apesar de já ter algumas coisas prontas, mas como eu falei, eu tenho que revisar o conteúdo, reescrever, eu tenho um barulho externo aqui, então tem bastante coisinha que me atrapalha. E também tem questões minhas que também acabam me sabotando, mas enfim, no final tudo dá certo. É isso, pessoal. Muito obrigado, por estarem aqui comigo e a gente se vê na próxima aula.